Olá, professora. Meu nome é André Lopes e eu, junto com os meus colegas de trabalho, iremos apresentar o nosso artigo de revisão. A gente fez um artigo de revisão sobre a análise acerca da efetividade de jogos como ferramenta de desenvolvimento e aprendizagem para pessoas com deficiência. Basicamente, o nosso artigo, né, a gente revisou vários artigos para verificar se a tática de utilizar jogos como ferramenta de aprendizado para educar pessoas com deficiência é uma tática efetiva, né? Aqui nós temos o nosso índice. Nessa nossa apresentação, a gente vai abordar os vários tópicos do nosso artigo, incluindo a introdução, a fundamentação teórica, o estado da arte, a análise comparativa, a conclusão e, por último, as referências que usamos no nosso artigo. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Dark, sou aluna do curso de Ciência da Computação e hoje estou aqui para apresentar a introdução do nosso artigo de revisão sobre a utilização de jogos como ferramenta de desenvolvimento na educação inclusiva. Nos últimos anos, a educação inclusiva tem ganhado cada vez mais destaque, com esforços significativos para assegurar a igualdade de acesso à aprendizagem para pessoas com deficiência. Nesse contexto, uma abordagem que tem despertado interesse e demonstrado grande potencial é o uso de jogos. O objetivo principal desse artigo de revisão foi investigar se os jogos podem contribuir para a compreensão de diversos conteúdos por pessoas com deficiência, abrangendo habilidades tanto corporais quanto cognitivas. Para alcançar essa meta, realizamos uma análise de estudos e pesquisas existentes, além de examinar os desafios e obstáculos enfrentados nessa abordagem educacional. Em relação aos objetivos específicos, o primeiro deles consistiu em revisar a literatura disponível sobre o uso de jogos como ferramenta de desenvolvimento para pessoas com deficiência. Exploramos artigos primários e revisões que abordaram essa temática, com o intuito de compreender as diferentes abordagens utilizadas, os benefícios observados e as limitações encontradas. O segundo objetivo específico foi analisar as barreiras e desafios enfrentados na implementação de jogos como ferramenta de desenvolvimento para pessoas com deficiência. Identificamos que essas barreiras podem estar relacionadas a questões tecnológicas, acessibilidade, adaptação dos jogos, falta de recursos específicos e outras questões que possam afetar a efetividade dessa abordagem. Por fim, nosso terceiro objetivo específico foi avaliar a eficácia dos jogos como ferramenta de desenvolvimento para pessoas com deficiência. Examinamos os resultados obtidos em estudos anteriores com o intuito de verificar se houve uma melhora na compreensão de conteúdos específicos por parte dos participantes com deficiência. Levamos em consideração diversos aspectos, tais como motivação, engajamento, retenção de informações e transferência do conhecimento adquirido. Ao concluir este artigo de revisão, buscamos obter uma visão abrangente sobre a eficácia dos jogos como ferramenta de desenvolvimento para pessoas com deficiência. Essa análise contribuiu para o entendimento dos benefícios e desafios envolvidos nessa abordagem educacional, fornecendo subsídios valiosos para aprimorar as práticas pedagógicas inclusivas e promover um ambiente de aprendizado mais acessível e enriquecedor para pessoas com deficiência. Olá, eu sou Igor Vanderlei e vou apresentar a fundamentação teórica sobre tipos de deficiência e critérios de seleção de artigos. Nessa apresentação, eu vou abordar de forma simplificada a fundamentação teórica do nosso artigo, focando nos tipos de deficiência e nos critérios utilizados para selecionar os artigos analisados. Começando com os tipos de deficiência, eles podem ser físicos, sensoriais, intelectuais ou mentais, afetando uma ou mais funções do corpo humano e limitando a capacidade de realizar atividades diárias. Podem ser congênitos, adquiridos ou resultantes de lesões ou doenças. A deficiência física está relacionada a limitações no funcionamento físico, como movimento, coordenação motora e controle muscular.
Exemplos incluem paralisia cerebral, lesões na medula espinhal e amputações. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição, medida por audiograma em determinadas frequências. A deficiência visual inclui a cegueira, quando a acuidade visual é muito baixa, mesmo com correção óptica. A deficiência sensorial abrange a perda parcial ou total da visão ou audição, podendo ser congênita ou adquirida. A deficiência intelectual se manifesta por limitações significativas no funcionamento intelectual e nas habilidades adaptativas, afetando o desenvolvimento e aprendizado. Pode variar de leve a grave e costuma se manifestar na infância. A deficiência mental é caracterizada por um funcionamento intelectual abaixo da média, com limitações em várias áreas de habilidades adaptativas. Também pode incluir alterações no funcionamento mental e emocional, como transtornos de ansiedade, depressão e esquizofrenia. É importante destacar que a deficiência não é uma limitação absoluta, mas sim uma característica que influencia a interação com o mundo. A inclusão e o respeito à diversidade são fundamentais para garantir igualdade de oportunidades. No que diz respeito aos critérios de seleção dos artigos, buscamos estudos que explorassem o uso de jogos como ferramentas de desenvolvimento e aprendizado para pessoas com deficiência. Também consideramos a diversidade de tipos de deficiência na população alvo dos estudos selecionados. Priorizamos artigos de contribuição primária, teóricos ou com resultados de testes diretos. A busca foi limitada a estudos publicados nos últimos 5 anos para garantir a atualidade. Estabelecemos critérios de exclusão, como estudos em idioma estrangeiro, estudos não relacionados ao uso de jogos para pessoas com deficiência e acesso limitado ao texto completo ou baixa qualidade metodológica. Esses critérios foram aplicados para selecionar estudos relevantes e confiáveis para análise e síntese dos resultados. Olá, meu nome é Francisco Manuel e irei apresentar a seção Estado da Arte. Seção essa que mostra o andamento das pesquisas com relação à efetividade dos jogos como ferramenta de desenvolvimento e aprendizagem para pessoas com deficiência. Alguns artigos aqui serão apresentados como exemplos de pesquisas nessa área. O primeiro artigo, chamado Pensar e Vestir, Desenvolvimento do pensamento computacional em crianças neurotípicas e com deficiência intelectual por meio de um jogo digital educacional, de Jeremias, Gasparini, Marshall e Dutra, 2003, descreve o andamento de um jogo digital educacional chamado Pensar e Vestir. O jogo foi criado para crianças neurotípicas, ou seja, que não possuem problemas no seu desenvolvimento neurológico, e com deficiência intelectual, visando o uso dos 4 pilares do pensamento computacional: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. O jogo apresenta o processo de escolha e vestimenta de roupas, com aumento gradual da dificuldade. Partindo agora para o segundo artigo, de título Jogo Digital Educativo para Auxílio a Crianças com Autismo, criado por Pereira e Sampaio, 2022, aborda a criação de um jogo educativo direcionado a crianças com transtorno do espectro autista, que possui a sigla TEA. O jogo tem como objetivo promover o desenvolvimento de habilidades como coordenação motora fina, lateralidade, percepção visual, linguagem, raciocínio lógico e funções executivas. Foram utilizados princípios da ciência ABA e diretrizes para jogos educativos durante o desenvolvimento, e a eficácia do jogo foi avaliada com um modelo de avaliação MEEGA+. O terceiro artigo, que possui o nome Contribuições do Software Scratch para Aprendizagem de Crianças com Deficiência Intelectual, por Zednik, Herrick, Takami, Olga, de 2019, relata a experiência do uso de jogos personalizados e adaptados na plataforma Scratch para promover o desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com deficiência intelectual. Os jogos contribuíram para o aprimoramento das habilidades de atenção, concentração, percepção e coordenação motora, e foram ajustados de acordo com o nível de habilidade de cada criança. O uso desses jogos também teve um impacto emocional positivo nos alunos. Por fim, o quarto artigo propõe a criação de jogos educativos para auxiliar no aprendizado do alfabeto, numerais e emoções em crianças com deficiência intelectual,
Esse artigo tem o nome ANE, Jogos Educativos para auxiliar crianças com deficiência intelectual no aprendizado do alfabeto, numerais e emoções. O aplicativo desenvolvido tem um aspecto lúdico e visa facilitar a avaliação didático-pedagógica realizada por profissionais do atendimento educacional especializado. O jogo inclui telas em que o usuário deve fazer escolhas corretas, estimulando suas habilidades de tomada de decisão. E o artigo possui os autores Bentes, Oliveira Araújo, Pires e Bentes, de 2020. Em geral, essas pesquisas demonstram o potencial dos jogos como ferramenta efetivas para o desenvolvimento e aprendizagem de crianças com deficiência, abrangendo diferentes habilidades cognitivas e motoras. Obrigado. Agora entrando na parte da análise comparativa do nosso artigo, nós fizemos uma tabela comparando todos os 10 artigos que nós analisamos, né, que a gente pegou. E essa tabela ela está presente no artigo, eu não coloquei no slide porque ela era muito grande. Decidi só retirar informações que eu achei mais essencial que a gente pode extrair da tabela, né? Primeiramente, uma informação muito importante que já estoura assim na cara, né, quando a gente analisa a tabela, é que 90% dos artigos analisados possuíram algum tipo de resultado positivo quanto à aplicação dos jogos na educação para pessoas com deficiência. Isso é uma porcentagem muito grande, né? E é uma coisa muito positiva. Apesar disso, né, entretanto, grande maioria teve resultados positivos. 60% desses artigos possuíram algum tipo de limitação. Então, muitos desses artigos aí não puderam ter sido executados perfeitamente, né? E tiveram grandes limitações, como o uso dos aplicativos, a quantidade de pessoas que puderam testar, né? Que eles puderam participar da pesquisa. Algumas grandes limitação que foi observada em alguns desses artigos foi o fato de que era necessário que o professor tivesse conhecimento sobre a ferramenta dos jogos, né, para ele poder aplicar e para ele poder ajudar os alunos ali enquanto eles estiverem usando, né. E além disso, outra informação que a gente pode extrair da tabela, que não é tão óbvia e que eu achei interessante, é que 70% dos artigos foram publicados no ano de 2022, sendo que, como foi dito anteriormente, o nosso critério de pegar os artigos era de 5 anos. Então, nós procuramos nessa linha de tempo, né, de 5 anos, mas a grande maioria dos artigos que nós encontramos foram artigos mais recentes, né? Haviam artigos mais antigos também, mas a cada ano havia cada vez mais artigos, né? No ano de 2023 a gente também encontrou alguns, encontramos 2, se eu não me engano, o que mostra que esse é um tema que está em alta, principalmente aqui no Brasil, e que se espera aí, de acordo com essa análise que nós fizemos, né, que cada vez mais pesquisas sejam feitas analisando a aplicabilidade de jogos para o ensino de pessoas com deficiência, certo? Ainda analisando a tabela, nós temos outra informação interessante, que é os tipos de deficiência abordadas. Nos 10 artigos que nós analisamos, 6 dos 10, né, 60%, abordaram a deficiência intelectual, né? E sendo que mais 20% deles abordaram o autismo, né? Então, com essa informação, a gente pode perceber que o uso de jogos como ferramenta para educação é muito presente para ensinar pessoas com algum tipo de delimitação intelectual, né?
isso ajuda muito eles, principalmente na parte da visualização e aprendizado, já que eles têm uma dificuldade maior do que outras pessoas para poder assimilar as informações, né? Também tivemos presente o uso dos jogos no ensino de deficiência visual, principalmente na parte da matemática e na visualização geométrica, né? Porque os cegos têm muita dificuldade para visualizar geometricamente formas, né? Principalmente os cegos que são desde nascença, né? Então, os jogos auxiliaram bastante nesse quesito aí para eles, né? Outra coisa que é possível notar com essa análise é que durante a nossa pesquisa nós não encontramos nenhum artigo abordando o uso dos jogos para ensino de pessoas com deficiência mental, ou seja, pessoas que têm algum distúrbio grande como depressão grave ou outros distúrbios que afetam o emocional da pessoa, né? Então, isso significa que não existe muito interesse de pesquisa para essa área especificamente, ou se não é uma área que a aplicabilidade dos jogos afeta tanto, né, ajuda tanto, não sabemos, né? Nós só sabemos que não houveram estudos na área especificamente de deficiência mental. Olá, meu nome é Arthur Vieira e eu vou falar sobre a conclusão do nosso artigo. Durante esse seminário, exploramos uma variedade de estudos e pesquisas que evidenciam os benefícios significativos da abordagem. Os resultados obtidos revelam que os jogos digitais desempenham um papel fundamental no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades cognitivas, além de promoverem um engajamento por parte dos alunos. Os jogos adaptados às necessidades específicas das pessoas com deficiência abrangem uma variedade de temas, desde matemática e pensamento computacional até segurança alimentar, reciclagem e prevenção de doenças. Essa diversidade de assuntos reflete a capacidade dos jogos de abordar diferentes áreas do conhecimento, proporcionando um ambiente de aprendizado enriquecedor e inclusivo. É importante ressaltar que, embora os resultados sejam predominantemente positivos, devemos considerar as limitações mencionadas nos estudos. Questões como falta de tempo para avaliações adicionais, dificuldades logísticas e acesso limitado a recursos tecnológicos durante a pandemia podem afetar os resultados e a generalização das conclusões. No entanto, a consistência dos estudos revisados demonstra o potencial dos jogos digitais em promover um ambiente de aprendizado mais acessível e enriquecedor para pessoas com deficiência. Essa abordagem educacional estimula a motivação, o interesse e a retenção de informações, contribuindo para a compreensão de diversos conteúdos, tanto habilidades corporais quanto cognitivas. A compreensão abrangente da eficácia dos jogos como ferramenta de desenvolvimento para pessoas com deficiência fornecerá subsídios valiosos para aprimorar as práticas pedagógicas inclusivas. Essa análise reforça a importância contínua da pesquisa e do desenvolvimento de jogos adaptativos, bem como da superação dos desafios identificados, para garantir a igualdade de acesso à educação e promover o sucesso acadêmico e pessoal dos alunos com deficiência. Em suma, os jogos digitais revelaram-se uma ferramenta promissora e eficaz no ensino especializado de pessoas com deficiência. Essa abordagem inclusiva e envolvente tem o potencial de potencializar o aprendizado e o desenvolvimento desses alunos, possibilitando uma experiência educacional enriquecedora para todos. E é basicamente isso. Aqui nós temos a revisão bibliográfica, que contém todos os links dos artigos que nós usamos para formulação desse artigo de revisão. E isso marca o fim da nossa apresentação do nosso artigo de revisão. E eu queria agradecer por ter prestado atenção até o fim. Muito obrigado.